Vamos dar início agora à nossa quarta parte das ferramentas para eletricista e a gente vai falar sobre fita isolante, a gente vai falar sobre passa-fio, sobre trena e algumas outras ferramentas que a gente é bom ter na nossa maleta de ferramentas. Então, fita isolante é algo também essencial que a gente não pode deixar de ter, a gente não pode deixar acabar, tá? Ah, mas eu vou fazer um serviço, eu vou pedir para o meu cliente para ele comprar fita isolante, vai estar lá na lista de materiais. Tá, então lembra de que você tem que especificar muito bem qual que é a fita isolante que ele tem que comprar. Porque a gente tem vários tipos de fita isolante no mercado e às vezes ele vai comprar uma fita que não seja muito adequada e nem certificada para você estar utilizando, tá? Porque existe até uma NBR que estabelece como que deve ser essa fita isolante. Então, a fita isolante é utilizada para proporcionar um pouco mais de segurança para qualquer pessoa ou profissional que precise fazer instalações e manutenções elétricas. O Inmetro, ele classifica as fitas isolantes em 3 classes, que é a classe A, classe B e classe C. A classe A, ela é recomendada para uso profissional. A classe B, ela é recomendada para uso industrial. E a classe C, ela é recomendada para uso doméstico. Então, a fita isolante de classe diferente, ela aguenta temperaturas diferentes. Então, lembra quando a gente tem uma questão que vai fazer a isolação, quando a gente tem corrente passando dentro de um condutor, ele vai dissipar calor. Então, essa fita isolante, ela tem que suportar uma determinada temperatura para não ressecar, para não danificar e não estragar sua instalação, né? De repente, ela resseca ali ou fez passou uma fita de má qualidade e ela começa a soltar. A gente já viu isso também, de fita que ela não gruda direito e você acaba tendo um curto-circuito ou fuga de energia. Então, você tem que prestar atenção nessas questões. Então, por exemplo, peguei lá do fabricante da Prisma, que é a fita isolante básica, que aí já é uma denominação mais popular. A fita isolante básica, que suporta 70 graus Celsius. A fita isolante intermediária, 80 graus Celsius. E a fita isolante profissional, 90 graus Celsius. Todas elas trabalham para ser trabalhadas com uma tensão de 750 volts. Tá? Então, as fitas isolantes, essa que a gente compra de metro, ela tem uma tensão de trabalho de 750 volts. Isso é um detalhe importante que a gente tem que lembrar, ok? Então, popularmente, a gente classifica as fitas isolantes como básica, para uso doméstico, fita isolante intermediária, para uso residencial e comercial, e a fita isolante profissional, que é para uso industrial. Então, vamos entender melhor como que são essas fitas. Então, existe um padrão de cores, né, dos nossos condutores, dos nossos cabos e fios elétricos. A gente tem vermelho, preto, amarelo, branco, que hoje em dia são bastante utilizados para as fases. A gente tem o azul claro, que é para neutro, esse é obrigatório, de acordo com a NBR 5410. A gente tem o verde e amarelo ou verde para terra, que também é uma especificação da NBR 5410. E, por exemplo, se em caso de uma instalação que foi utilizada uma única cor, que não seguiu a NBR 5410, tá? Que é de 2004, a gente pode usar umas fitas isolantes que são coloridas ao redor da extremidade de cada cabo. Isso não é muito legal, mas às vezes ocorre essa necessidade. Eu trabalhei numa obra onde a obra foi feita através de doação. Então, às vezes conseguia trocar os condutores, às vezes não. Então, quando não conseguia, a gente usava as fitas coloridas para indicar o que era fase, o que era neutro, o que era proteção. Então, isso às vezes a gente vai encontrar, sim, nas instalações hoje. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as fitas coloridas para classe A, que é para uso profissional.
Então, vai vir escrito na embalagem da fita ou na caixinha da fita qual que é a classe de utilização dela. Então, essa aqui, ó, 90 graus Celsius, que é para uso profissional. Ok? Então, ficar atento com relação a essas questões. Essa aqui, por exemplo, já é classe B, que já é para recomendação industrial. E a gente tem a classe C, que é recomendada para uso doméstico, que a gente tem a preta, normal, e tem também as coloridas, que são umas que eu comprei e mostrei para vocês em sala de aula já. Então, aqui a gente tem a fita de autofusão. Então, dependendo da marca, do modelo e aplicação, elas conseguem isolar até 69.000 volts, certo? E uma fita isolante, ela chega até a 750 volts. Então, para você ver a diferença entre elas. O detalhe é que se você usar a fita de autofusão, você precisa passar a fita isolante por cima. Porque a fita de autofusão, ela vai grudar ali, mas você precisa passar a fita isolante para proteger essa fita de autofusão, ok? Então, ela é utilizada em conexões que ficaram expostas ao tempo, ou também subterrâneas, pois é ela quem garante a proteção mecânica dessas conexões e também a vedação contra a penetração de umidade. Então, tem que ficar, se você vai utilizar numa área externa, usa a fita de autofusão, depois passa a fita isolante por cima. A gente tem também as fitas isolantes líquidas. Elas atuam como isolante elétrico e também um lacre de segurança. Possui ótima isolação de cabos e terminais elétricos, atua como um lacre de segurança, né? Em parafusos, protege contra corrosão, mantendo ali a condutividade elétrica. Então, você fez uma solda ali, então você pode vir e colocar essa fita isolante líquida para proteger ali essa solda, para poder isolar essa parte onde foi feita a solda. Essa fita isolante líquida, ela é grossa, ela parece uma borracha espessa. Ela pode ser usada também em locais onde tem vibração, que fica uma isolação boa. Ela, de acordo com o fabricante, isola até 6.500 volts, só que ela demora para secar. Fala que é 1 hora para secagem, para manuseio, mas para utilização mesmo, para você fazer uma isolação com esse tipo de fita isolante, que é a líquida, você precisa esperar 24 horas para poder utilizar aquela instalação. Então, ela demanda tempo, tá? Por quê? Porque ela é inflamável no seu estado líquido. Então, você não pode utilizar, ligar antes de 24 horas. Senão, você corre o risco da sua instalação pegar fogo sim. Então, ela tem que ser muito bem feita por profissionais que entendam e que já conheçam, tem que praticar, tem que utilizar esse tipo de fita isolante, né? Que a gente chama de fita isolante mesmo líquida. Essa, no caso aqui, você utiliza um pincel para poder passar essa fita isolante líquida. E a gente encontra também em forma de bisnaga, tá? Que vai trazer todas as especificações a respeito. O fabricante fala que 1 milímetro de espessura em estado seco já isola até 6.500 volts. Então, tem testes que realmente isola, mas lembrando que ela tem que estar seca. A secagem é extremamente importante e você tem todas as informações onde é que você pode utilizar e onde é que é adequado você utilizar essa fita isolante líquida. A gente tem outra ferramenta bastante útil também, que é a trena. Então, a gente tem trenas a laser e a gente tem as trenas básicas, né, para fazer as medições. Que a gente vai medir lá, por exemplo, no projeto elétrico, para poder trabalhar a questão da escala, para poder instalar uma tomada. Então, a gente vai utilizar também as trenas. A gente tem trenas pequenas, a partir de 3 metros, tem trenas de 1 metro, bem pequenininhas, que a gente carrega no bolso, alguns tem chaveirinho, as trenas são chaveiros, né? Então, você tem trenas também de grandes dimensões,
por exemplo, essa de 50 metros, dependendo do serviço que você vai fazer, é a trena que você vai estar utilizando. O passa-fio, que também é outra ferramenta essencial que o eletricista precisa ter. Ele é o material do corpo do passador de fios, né, que é um corpo plástico com a mola de ferro. Possui ponta metálica arredondada para não enroscar. E o passa-fio tem uma alma de aço, ele não enferruja, não corta as mãos, não esparrama, não prende as juntas, não transmite choque, não corta o fio, não quebra e não corta eletroduto. Então, é uma ferramenta top. Aí a gente vai nos alicates. Para mim, o alicate que a gente tem que fazer um esforcinho para ter, apesar de não ser indispensável, a gente tem que fazer um esforcinho para ter o alicate decapador ou descascador de fio. Eu gosto muito desse, da linha Pro aqui da Tramontina. E ele é muito prático para poder auxiliar na hora de desencapar o fio. E ele custa mais ou menos na faixa de 130, 140 reais. A gente tem o alicate de prensa. Aí você tem alicates mais em conta e tem alicates mais caros também, como esse da Crimper, que está na faixa de 600 reais. Tá? Mas são muito bons, ferramentas muito boas, muito rápidas para você fazer essa crimpagem, tá? A gente tem a faca desencapadora de cabos. A gente não deve de forma alguma usar estilete. Então, é ideal usar essas facas que tem a lâmina de aço especial, com cabo e capa de polímetro anti-chamas. Então, a gente tem a faca reta, tá? E tem a curva. E elas são ideais para desencapar condutores acima de 6 milímetros quadrados. E está custando aí na faixa de 70 reais cada uma delas. Outros alicates que a gente tem é o universal, que a gente já falou. Aí a gente pode ter um alicate de corte, um alicate de bico reto, um alicate de bico curvo. Aí vai depender do tempo que você vai juntando para poder colocar todas essas ferramentas dentro da sua sacola, na sua caixinha de ferramentas. Outra ferramenta que é bastante útil é a parafusadeira, que aí você tem que saber utilizar, porque senão você vai estragando os parafusos, você vai espanando os parafusos, tá? Então, pratique, se você for comprar uma parafusadeira, pratique antes de começar a utilizar na sua instalação. Você pode ter parafusadeira e furadeira na mesma ferramenta, como essa primeira, ou só uma furadeira e só uma parafusadeira, dependendo da sua necessidade. A gente tem os martelos para eletricista, a gente tem as lanternas, então você vai trabalhar no sótão. A ideia é que você tenha uma lanterna para melhor visualização, tá? E os níveis, que são bastante utilizados também. Imagina você chega e seu cliente falou que fez a instalação, seu cliente chega lá e está todas as caixinhas tortas. Então, você usa um nível para colocar a caixinha nivelada, para ficar esteticamente mais bonito. Então, o que eu tinha para falar com relação aos materiais é basicamente isso. Então, eu quero que você faça a atividade que está na plataforma e pense em uma relação de ferramentas que você gostaria de ter para trabalhar, tá? Dá uma analisada, qual que é a ferramenta que você queria ter na sua caixinha de ferramentas. Quais seriam realmente essenciais para você, ok?